o nosso nicho não é o nosso produto, o nosso nicho é o nosso cliente. Então, eu acredito muito que as soluções que a gente cria tem que fazer sentido pro cliente. Total. Então, todas as ideias que a gente teve de produtos, elas vêm muito de ouvir a nossa comunidade de clientes. Os meus produtos sempre foram 60%, 70% mais caros do que a da concorrência. Então, essa guerra de preço, eu sempre perdi. Por quê? Porque eu, como a Camila instruiu, eu sempre fui pensando muito em precificação, em lucro. Datas importantes são todos os dias, porque o e-commerce ele acontece diariamente. Então, todos os dias eu tenho uma oportunidade de recuperar um dia fraco que aconteceu essa semana, ou uma semana que eu não bati a meta, que a gente faz esse acompanhamento meio que semanal. Então, todas as semanas nós temos ações já pré-definidas do que a gente vai executar no e-commerce. Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho E compartilhar com todo mundo. Mas antes de falar das nossas super convidadas Powers aqui, tá? Essa temporada tá de peso, né, Bebel? Tá maravilhosa. absurda. Eu quero falar sobre a nossa comunidade. O Power Club tá indo visitar as melhores empresas do Brasil, com imersões, com muito networking, muita conexão e também muito conteúdo Power, né, Bebel? Exatamente, a gente vai deixar o link aqui na descrição pra vocês conferirem. E também entra lá no nosso Instagram pra vocês verem todas as coberturas, tá muito especial mesmo. Agora, falando dessa nossa temporada incrível junto com o Magalu, que a gente tá trazendo muito sobre marketplace, varejo, ajudar vocês a impulsionar aí a parte das vendas, eu quero pedir uma salva de palmas pra Camila e pra Geisa. Uhul! Bem-vindas ao PowerCast. Obrigada, Adoro mulheres queridas. powers. Também. Inclusive, a gente vai virar ela de ponta cabeça aqui pra perguntar várias coisas. Ó, já vou deixando aqui uma dica do que a gente vai falar. Maravilhosa, não, e as duas já estão brilhando aqui, maravilhosas. A gente quer Obrigada. pedir pra vocês se apresentarem, pro pessoal conhecer vocês duas. Acho que vai ser um papo muito legal, porque a gente tem aqui dois lados. A gente vai conseguir complementar muito e ajudar o pessoal que tá em casa a poder potencializar o negócio de cada um. Quem quiser começar, fica à vontade. Muito bom. Bom, prazer, obrigada pelo convite, por estar aqui. Eu sou a Camila Jardim, eu sou gerente de programas na Magazine Luiza, na vertical de marketplace. Tenho mais de 10 anos de carreira, passando por grandes empresas como Lojas Americanas, Walmart e Magazine Luiza. E atualmente focando em acelerar sellers, desde sellers menores até sellers que já faturam milhões. Então vai ser incrível fazer essa troca com vocês. Muito prazer. Obrigada. Ó, gente, a Camila já é a pessoa certa pra vocês venderem. E a gente vai deixar aqui o contato Exato. dela pra encher o saco dela. Exatamente. isso. Camila, me Muito ajuda bom. a vender mais aqui. Quero vender mais? Como vender mais? Eu sou amiga da Camila, quero fazer isso como faz? acontecer. O pessoal vai começar a mandar. Eu conheci a Camila no podcast, quero falar com ela. Exato. Eu e o meu time Você estamos que todos à disse disposição. que podia mandar mensagem. Exatamente. Geisa, e você? Bom, meu nome é Geisa Alves, né? Eu tô empreendendo já há 13 anos. Eu tenho meu próprio e-commerce, que é o Artesanato em Cobre, que faz essas peças belíssimas aqui, né? Que Nossa, vocês... muito linda. Eu vou roubar a sua garrafa. Essa garrafa tá famosa no Brasil. Não, A achei gente- que fosse presente, Gê. Eu achei que fosse Meu duas. Deus! Olha essa pressão psicológica. Eu vou ter que mandar vou mandar um kit bonitinho pra vocês. Vou Com entrar certeza. nessa. Também, pra você também, vou enviar pra vocês. E a gente tá empreendendo, né, nesse segmento. Esse produto, ele é muito tradicional da nossa região, mas não era vendido na internet. Então, há 13 anos atrás, a gente teve a brilhante ideia de ser pioneiro, começar esse mercado, né, um mercado que tinha muitos desafios, as pessoas não conheciam o cobre, ele é cheio de particularidades que a gente estava conversando aqui antes, né, de começar. E a gente começou muito um trabalho de educação, de ensinar o nosso cliente, de mostrar os benefícios. E a gente cresceu, né? Hoje a nossa marca é a mais conhecida do nosso segmento. A gente tem parcerias super relevantes com Netflix, Masterchef, Globo, né? Todos os nossos produtos representados, né, nesses clientes. E tudo isso devido ao nosso posicionamento de marca. Então, eu acredito que a gente vai conseguir compartilhar bastante coisa aqui, né, Camila? Com certeza. os clientes aí que estão acompanhando, que quer vender mais pela internet. Esse PowerCast, ó, vai ser demais. Não, eu não vou deixar passar esse batido, porque você falou na minha região, na nossa região, né? É muito conhecido. Qual seria a região, Gê? Uai, não é possível, Uai! vocês ainda não viram? Bem mineirinha, a gente é de Formiga, né, Minas Gerais, interior de Minas. E a gente tá levando esse produto pro Brasil todo e pro mundo também. Que legal. Eu tenho uma panela de cobre, é a coisa mais linda da vida. Até pra servir ela é linda. Na verdade, é uma panela pra servir, né? Exato. Ela é linda. E
Bom, eu tenho várias perguntas, Bebel. Você quer começar com as perguntas? Eu tenho uma pergunta agora que vai fugir um pouco, mas é que eu fiquei muito curiosa, né? Sim. Porque tudo bem que já era comum pra vocês o cobre e tudo mais, mas como que foi manusear isso pra criar, né? De onde veio essa ideia de criar os produtos que você tem? Porque é isso, normalmente você pensa talvez em panela, ainda mais antes, né? Como que você fez pra, tipo assim, de onde veio a ideia de criar justamente produtos dessa linha que você foi, assim, que você caminhou? Excelente pergunta. E, inclusive, eu quero começar respondendo ela falando que o nosso nicho não é o nosso produto, o nosso nicho é o nosso cliente. Então, eu acredito muito que as soluções que a gente cria tem que fazer sentido pro cliente. Total. Então, todas as ideias que a gente teve de produtos, elas vêm muito de ouvir a nossa comunidade de clientes. Então, eles perguntam muito pra gente, eles nos pedem muitas coisas. Por exemplo, a gente lançou a nossa primeira pulseira, foi um sucesso, e aí começou a aparecer pessoas pedindo pulseira masculina. Eu falei, gente, mas é unissex, não tem nada que caracteriza como feminina. Só que a nossa comunicação não estava clara, a gente foi lá e criou um modelo masculino. De repente começou a surgir pedidos de pulseira infantil, e aí a gente fez a pulseira infantil. Legal. Então a gente se movimenta muito em direção ao que o cliente pede. Eu acho que esse é o grande sucesso aí, né, de toda a empresa, é ouvir o que o cliente está pedindo e trazer essas soluções para ele. Fantástica a resposta, a gente bate muito na tecla da comunidade, né? Porque tem muitas empresas que lançam produto pra comunidade, esgota em poucas horas e tudo mais. E aí eu vou fazer aqui um push com, né, dos dois assuntos. Camila, quando você né, que nem a gente tá com esse produto tão específico, entrou pra plataforma, como que vocês fazem também pra desenvolver os sellers dentro da plataforma? E quando vocês enxergam que o Ricardo Garrido já passou por aqui e estava contando que os maiores vendedores são de produtos muito específicos, né? Para nossa descoberta isso. Exato. E é muito legal, porque às vezes, quando a gente fica muito ligado à marca só, é um universo, e quando a gente fala de marketplace num todo, né? São milhões de universos que vendem, porque cada consumidor consome muita coisa, né? Então eu, Sheila, consumo ali uma infinidade de produtos diferentes que eu posso mergulhar dentro do e-commerce da Magalu. Mas aí, nesse caso, falando da AG, falando do produto dela específico, como que vocês fazem? Enxergamos esse produto, é um produto diferente, novo, que tá aqui na nossa base. Vamos pensar que, né, 13 anos atrás, iniciando. Como vocês fazem para desenvolver esse produto também? E eu queria o seu olhar também, como faz para você, quando você entrou dentro da base, como foi para você se desenvolver como marca também? Legal. Quando um vendedor ele quer iniciar a vender conosco, né, e tem um produto específico, um produto de nicho, um produto destinado para um grupo, né, uma comunidade específica, é importante que o vendedor ele jogue junto com a plataforma, ele entenda o que a plataforma tem para oferecer para ele e adere a algumas alavancas, algumas questões comerciais, porque isso vai refletir na forma como internamente a gente vai oferecer esse produto também para o consumidor. Então é importante que o vendedor ele jogue junto com a plataforma no sentido de entender as alavancas comerciais que a plataforma oferece para eles, adere a essas condições comerciais, desde a adesão de campanhas, onde a gente oferece campanhas com investimentos compartilhados, justamente para a gente conseguir atingir um bom preço. E essas campanhas, quando o vendedor ele aceita, tem um time interno que analisa essas oportunidades de produto para poder colocar em grandes visibilidades e mostrar. Então tem um time de categoria que olha e lapida essas informações de produtos de nicho, produtos focado em categorias específicas, e também nós temos algoritmos por trás também ranqueando e mostrando esses produtos para acelerar a venda, né? E a gente tem o objetivo aqui de vender. Então, para esses algoritmos também trabalhar a favor desse sortimento, né, desses vendedores, é importante que tenha uma estrutura bem definida de cadastro, né, do que é o feijão com arroz que a gente fala, né? Que é aquele produto, ele está cadastrado da melhor forma possível, no ponto de descrição bem feita, o título do produto bem feito, as imagens bem posicionadas, com qualidade, a ficha técnica também preenchida com o máximo de informações possível para o cliente poder entender, e o nosso sistema também entender como que a gente posiciona aquele produto para aquele
aquele cliente que está buscando aquele produto específico. Então, é muito importante que no e-commerce, o cliente, ele não está vendo fisicamente aquele produto. Então, é importante que essa parte da descrição, da ficha técnica, esteja bem lapidada. Exato. Justamente para que a gente consiga dar visibilidade desse produto e o máximo de clientes consiga ver, né? Então, tem o ponto do lado do vendedor posicionar esse produto, tem o lado da Magalu também fazer essa seleção de produtos e mostrar para esse consumidor, e também tem uma questão de algoritmo trabalhando ali. A gente tem mais de 400 milhões de visitas, né, por mês ali acontecendo dentro da plataforma. Então, é uma oportunidade muito grande dos vendedores posicionar esses produtos e serem vistos dentro, né, do marketplace. E quando a gente fala de desenvolver vendedores, né, e aí já no quesito de atender, de acompanhar esse desenvolvimento, dentro da minha estrutura de gerente de programas, eu tenho uma base de assessoria, que é o programa de gerente de contas, onde a gente consegue atender os vendedores, olhando para o portfólio dele, entendendo qual é o posicionamento de produto, incentivando ele a aderir a campanhas promocionais, a alavancas comerciais que vão dar maior rentabilidade, também o que a gente fala que é comissionamentos melhores, né, as taxas melhores ali para ele, justamente para ele poder navegar com uma precificação melhor, com condições melhores ali, e a gente direcionando o vendedor a aderir à nossa operação, nosso ecossistema logístico ou de ads, para poder acelerar também esses produtos dentro da plataforma. Então, a gente tem essa célula de atendimento aos vendedores, onde a gente tem assessoria tanto paga, que aí o vendedor ele quer ter um consultor, um gerente de contas ali acompanhando internamente dentro da Magalu a loja dele e acelerando, escalando as vendas, assim como a gente também tem um movimento mais de autosserviço e orientação para os vendedores. Então a gente consegue atender da forma que, né, conforme a operação e a necessidade do vendedor e que queira acelerar a venda com a gente, tanto pelo gerente de contas, uma assessoria direcionada para essa loja, quanto para vendedores que querem fazer o autosserviço dele dentro da plataforma. Legal. Muito bom. Eu acredito muito, sim, que quando você trabalha com produtos nichados, né, como você trouxe esse ponto, eu vejo que a gente tem alguns desafios dos nichos, e esses desafios, eles têm oportunidade de virar grandes vantagens, inclusive. Então, por exemplo, eu tenho alguns desafios do meu nicho. O cobre, ele oxida. Então, se você observar esse produto, até que eu trouxe aquele de exemplo, ele tem umas manchinhas escuras. Então, essas manchinhas, elas são naturais do cobre, é uma reação do cobre em contato com o ar. Isso, inclusive, comprova que esse produto é um cobre puro. Então, isso tudo vira narrativa, vira história, vira curiosidade. Então, eu acho, né, a Camila citou essa questão dos anúncios serem bem construídos, dos criativos serem bem construídos dentro das plataformas, né, você usar esses pontos para comunicar com o seu cliente. Então, às vezes, a gente quer subir um anúncio lá, né, dentro da plataforma e achar que o cliente ele vai entender tudo, e ele não vai. Então, quanto mais histórias a gente contar, né, contar a história de como você fabrica aquele produto, de como você faz, de onde que veio, as curiosidades em volta desse universo, né, desse produto, igual a gente estava citando aqui, do raspador, né, de língua de cobre, por que ele é mais eficiente, por que tem que ser de cobre. Então, eu uso muito essas vantagens, né, do meu nicho, da especificidade do meu nicho, para comunicar com o meu cliente. Eu acho que é exatamente isso que me diferencia na concorrência, né? Então, contar mais histórias. Total. Legal. Até já pegando um gancho disso que você tá falando, você hoje vende no Marketplace e você tem o seu site próprio também. Sim. Eu queria que você trouxesse esse lado, porque é uma coisa muito legal e que a gente também até bateu um pouco o papo, da importância de que uma coisa complementa a outra e não que, né, Perfeito. porque às vezes tem gente que fica com o seu e-commerce e acredita que não é pra ir pro Marketplace, ou que só entra no Marketplace e daí não constrói o seu próprio pra contar essas histórias. Queria que você trouxesse a sua visão pro pessoal também entender a importância de que tudo soma junto pra poder ajudar a criar um posicionamento de marca. Perfeito. A gente usa um ditado para explicar isso. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então, se eu tenho o meu site e eu não tenho o meu marketplace, eu tô fazendo um tráfego interessante pro meu site, tô fazendo marketing, tô fazendo minhas redes sociais, e o meu concorrente tá vendendo lá no meu marketplace.
porque eu não tô lá, simplesmente não tô lá. Então eu tô falando pra todo mundo do cobre, e aí ele entra lá no Magalu porque é o canal favorito dele comprar, e ele não acha o meu produto, porque eu não tô lá. Então eu perco a oportunidade que já existe, que já está construída, aquele cliente ele já está pronto para comprar. Porque o cliente que compra dentro da Magalu, dentro do Marketplace, ele tá pronto, ele entrou ali para fazer uma pesquisa de compra. Diferente do cliente que tá dentro do Instagram e ele descobriu, né, igual a Camila, ela falou, Gê, eu vi um anúncio seu no Instagram e eu vi sobre as pulseiras. Então, foi impactada, né, por um conteúdo nosso. Então, essa multicanalidade, ela é essencial para o e-commerce de 2026 e para o futuro. Não tem como a gente estar somente em um canal, porque não é nem que é estratégico. Você está deixando de ter um cliente que já era seu e desviando essa atenção. Então, quanto mais canais a gente tem, melhor é. Isso é muito saudável. Eu gosto muito da minha parceria com a Magalu, do Marketplace, da comunidade, né, de mulheres lá da Luísa também, porque o que a gente percebe é que é um lugar, um ambiente onde fomenta, inclusive, essa necessidade. Eu gosto de uma visualização que é assim, a empresa é como se ela fosse uma mesa, igual essa aqui que a gente está gravando o podcast. E cada canal de venda fosse um pé. Se eu tenho uma mesa com um pé só, se eu só tenho o meu site, se eu tenho meu Instagram e meu WhatsApp, cair isso, acabou. Agora, se eu tenho um pé e esse pé, por algum motivo, ele cai, eu, né, mantenho essa empresa equilibrada. Então, para mim, multicanalidade, você estar em vários canais, ele é essencial e não existe um outro modelo de e-commerce lucrativo, que é o que a gente aposta muito, se você não tem essa multicanalidade. Total. Muito legal, muito bom trazer esse ponto, porque muita gente às vezes fica nesse receio, né? Aí a pessoa pensa, não vou conseguir, porque vai me dar o trabalho, nanã. Acho que é legal a gente quebrando essas barreiras que são meio invisíveis ali, são tabus. Com certeza. Que não existem, né? Às vezes a pessoa já tá muito bem no Instagram, já tem seguidores, já vende muito bem no WhatsApp e não vai para um marketplace, não vai lá para o Magalu cadastrar um produto que com certeza já teria essa busca, porque já faz um marketing legal. Exatamente, já existe aquela audiência ali pronta para comprar, né? Ela tá buscando ali aquele produto. E é até interessante, porque a gente, no caso da Magazine Luiza, nós temos mais de 35 milhões de anúncios. Então, a gente consegue abranger diversas categorias, diversos públicos, né? Então, o vendedor que não está no Marketplace, nas plataformas de modo geral, especificamente na Magalu, ele está perdendo a oportunidade de mostrar aquele produto dele, a marca dele, dentro da plataforma e ser visto, né? Então ele tá perdendo aquela audiência, aquela que tá ali pronta para poder consumir, comprar o produto. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que muitos vendedores que ainda não entraram no Marketplace fazem. Como que faz pro vendedor, pro seller não entrar na guerra dos preços? Né? Você tem um produto muito específico e você entra lá que tem bastante gente vendendo e vocês também, né, Camila, para direcionar e a pessoa não se perder para vender às vezes até abaixo para conseguir vender. Como que funciona esse universo da guerra dos preços? O vendedor ele precisa tomar muito cuidado com essa guerra dos preços, porque ele precisa entender como é a operação dele. Eu vou voltar só para poder pegar essa redonda linha de raciocínio. O vendedor ele precisa tomar cuidado com a guerra de preços, porque ele precisa entender como que está a operação dele, em questão de custos, de despesa. Ele precisa saber qual que é o range dele de precificação, qual que é a variação de precificação que ele pode aplicar, senão ele vai ter um achatamento de margem, ele vai trabalhar com margem negativa, o que não faz sentido. E aqui ele pode, né, ir para um caminho sem volta, onde ele vai ter margens negativas, vai estar desequilibrando o fluxo de caixa dele. Então é importante que ele saiba qual que é a variação que ele pode trabalhar de precificação. E acompanhar o mercado. Ele vai precisar acompanhar a precificação de mercado com certeza. E aí pode ser que em alguns momentos ele até vá fazer algumas estratégias conscientes de agressivar preço e fazer um preço que está com uma margem mais apertada, mais agressiva, mas ele precisa fazer de forma consciente e não na loucura da guerra do preço ali de centavo por centavo. E aí são dois cenários normalmente que acontecem quando um vendedor ele se posiciona com um preço mais agressivo e que pode abalar ali a rentabilidade e a margem dele. Um momento, uma primeira situação é quando ele pratica preços mais agressivos como uma isca para poder trazer mais clientes para a base dele ou para o portfólio dele, e naquele portfólio ele consegue ter um equilíbrio de margem. Então ele precisa ter um produto, esse produto que ele está agressivando, que está tendo uma rentabilidade menor, ele precisa ter outros produtos ali no mix de margem e ele conseguir fechar a conta, ter equilíbrio financeiro. E um outro cenário também que existe, que ele pode ali agressivar um produto
produto e vai ter esse impacto financeiro é quando a gente chama de sunk cost, que é quando um produto está muito tempo com esse vendedor estocado, parado, é como se fosse um estoque morto, né, dentro da operação. E aquele estoque parado, ele vai ser ruim porque ele poderia estar pegando esse recurso e reinvestindo e estar no fluxo de caixa dele ali operando. Então, nesse momento, é importante que ele tome a decisão de forma consciente, entenda os números dele, né, de receita, despesa, como está o fluxo de caixa dele, para tomar essa decisão de vender e queimar aquele produto. Então, é de uma forma consciente, né? Um exemplo bem interessante é, por exemplo, na época da pandemia, todo mundo vendeu muito máscaras e álcool em gel. Logo após, com preços elevados, inclusive, né? Disso. E aí, logo depois da pandemia... comprei máscara de R$60 na época. Exato. E o que é uma loucura, assim. E aí, poucos meses depois desse boom, né, da pandemia, logo depois que a gente teve um equilíbrio ali, né, da saúde, a gente via vendedores vendendo máscara por R$1,99, por R$5, porque ele estava com estoque alto, parado, e que o preço que o mercado já estava posicionado já não fazia sentido ele ficar com preço alto, com aquele estoque parado, e é um estoque morto. Então, existem estratégias que o vendedor precisa entender em que momento ele vai agressivar preço e vai achatar a rentabilidade dele. Vai ser por uma questão de estratégia para trazer mais clientes e conseguir no mix equilibrar essa margem, ou vai ser realmente porque tem um problema de custo de operação. E aí também tem um ponto importante que se ele não está conseguindo acompanhar preço de mercado, ele precisa entender o que aconteceu antes. Ele precisa entender se foi uma negociação que não foi bem encaixada ali com a indústria, com o fornecedor dele, ele está negociando bem o custo. Então existe um planejamento por trás antes, né, de você conseguir ir para a operação e colocar o seu produto no front e colocar ele à venda, né, com o preço encaixado. Perfeito. Eu tenho acho que 2 pontos muito importantes com relação à guerra de preço. O primeiro é o seu posicionamento como marca. Isso importa muito. Então, os meus produtos sempre foram 60%, 70% mais caros do que a da concorrência. Então, essa guerra de preço eu sempre perdi. Por quê? Porque eu, como a Camila instruiu, eu sempre fui pensando muito em precificação, em lucro. Eu empreendi para mudar de vida. A gente veio de uma família muito humilde e eu quis empreender como uma solução de alavancar, de mudar, de realizar meus sonhos materiais, profissionais. E para isso eu precisava ganhar dinheiro, né? Eu não estava empreendendo só por amor e por eu gostar daquilo. Eu queria realmente mudar de vida e precisava sobrar dinheiro. Para sobrar dinheiro, a gente tem que precificar do jeito certo. Mas eu acho que um segundo ponto importante para o empresário hoje, no cenário que a gente vive de 2026, é precificação dinâmica. O que é a precificação dinâmica? Eu vou acompanhando o quanto está a minha taxa de conversão daquele produto. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Essa garrafa, ela custa R$200 hoje. E a taxa de conversão dela é 5. E a minha taxa de conversão, no geral, da minha conta, do Magalu ou do meu site, tá 2. Então, quer dizer que a taxa de conversão dela tá bem acima do normal do meu site. Isso indica para mim que eu posso tentar subir o preço dela. E aí eu subo o preço desse produto 10%, 15%, acompanho aquilo ali por uma semana. Teve um impacto muito negativo da minha taxa de conversão, ela caiu um pouquinho, caiu para 4%. Mas tá tudo bem, eu tô ganhando mais dinheiro nesse produto. Então, a gente usou muito essa estratégia em 2026, para vocês terem ideia. Teve produto que a gente saiu de R$19,90 para R$69,90 em 10 meses. A gente, né, quase que triplicou o valor desse produto. Então, isso é muito importante para o empresário hoje. Eu acho que esses são os 2 pontos. Você se diferenciar, o seu anúncio se diferenciar não só pelo preço, e você também conseguir usar a precificação dinâmica, acompanhar isso mais de perto, porque pode ser que você tenha muito dinheiro na mesa. Então, vai naqueles produtos campeões, que são os produtos que você mais vende hoje, e dá uma olhada nessa taxa de conversão. Se ela estiver muito fora do padrão, vale a pena testar, subir o preço para você lucrar mais. Ótima colocação. Adorei. Gente, ela fala tão bonitinho, né? Tipo, dando aula. Eu amei, juro. Obrigada. Já vou eu querer abrir alguma coisa de cobre agora pra vender no Marketplace. Bora. Obrigada. Eu fiquei curiosa com uma questão que eu não sei como funciona, né, nesse bastidor, mas quando eu faço uma compra no Marketplace, né? Aí eu comprei um produto seu.
a Geisa fica com os meus dados, ela sabe quem eu sou pra poder me impactar depois de alguma forma ou não? Não por questão de lei, né, de segurança da informação. Quando você compra dentro da plataforma da Magalu, toda a operação fica, e os dados ficam dentro da estrutura da Magalu. O que a gente passa para o vendedor é realmente as informações para o envio do produto, né? Então, até se o produto estiver dentro da logística da Magalu, e aí tem 2 meios, né, dentro do Coletas ou da operação de fulfillment, isso é a própria Magalu que vai entregar. O que vai chegar para o vendedor é o pedido e a necessidade dele fazer o faturamento dessa nota fiscal. Ah, tá bom. Então, os dados, de fato, não por questão de segurança mesmo. Tá. Não, eu fiquei curiosa mais pela essa questão de entender, né? Quem que é a pessoa que compra de mim no Marketplace, sabe? Tipo, pra, às vezes, fazer alguma coisa personalizada, não sei. Só viajei aqui que eu fiquei. Mas tem a plataforma, geralmente, ela, né, a Magalu, ela fornece pra nós, que somos os vendedores, muitas informações ali sobre as campanhas, sobre os anúncios que tá acontecendo, sobre esse público que a gente tá impactando. Então, a gente não fica cego, a gente consegue ter uma direção bem interessante. Legal, bacana. Eu vou fazer uma pergunta direcionada para você e aí vou fazer uma pergunta de curiosidade aqui junto. Quando você faz um lançamento de um produto, você já começou falando que você escuta muito a sua comunidade, mas vamos pensar que você viu na sua pesquisa de tendência um produto que você vê que lá fora pode funcionar com o seu produto em cobre. Quando você lança esse produto, você já sai com quantidades, entendendo que o seu produto todo é em pronta entrega, e se já houve alguma aposta sua que não deu certo e você teve que organizar de novo a rota, e quanto tempo essa rota foi organizada? Sim. E aí a minha pergunta para você, com esse gancho, Ká, é como que vocês fazem com os vendedores que não estão vendendo, para vocês também ajudá-los, como a Gê falou, né, a Magalu dá muito suporte, então vocês entendem já que entrou uma loja lá e não tá faturando e vocês conseguem já tentar auxiliar ela para vender também? Então, beleza. O lançamento, né, assim, o meu caso ele é um pouco específico porque eu sou produtora, então eu tenho uma vantagem competitiva nesse sentido, eu não preciso comprometer minha verba em estoque para aquele produto de lançamento, então eu posso fazer um MVP com muita facilidade. Então geralmente é o que eu faço, né, então eu venho com um produto e eu faço um teste dele ali, eu não preciso ter muito daquele produto em estoque, porque eu consigo produzir ele rapidamente, então se é um pedido hoje eu consigo enviar ele amanhã com tranquilidade. Uma garrafa demora quanto tempo para ficar pronta? 7 dias. E aí, o que eu falei, né? As nossas dificuldades, elas viram vantagens competitivas. Porque por que o meu produto demora 7 dias para ficar pronto? Porque ele passa na mão de 7 artesãos até ele ficar pronto. Então, eu uso muito isso na minha comunicação. Se você entrar lá no meu Instagram, nos meus anúncios, você vai ver a foto dos artesãos dando cada uma dessas batidinhas, uma caneca de drink Moscow Mule, né? Que a gente... Eu adoro. Tá vendo? A caneca e o Moscow. A caneca e o drink, principalmente o drink Moscow Mule, que inclusive foi nós que difundimos, né, junto com a Absolute no Brasil, o Drink Moscow Mule em 2016, né, a gente fez uma big parceria com a Absolute pra dissolver, né, essa ideia do Moscow Mule no Brasil, por isso que todo mundo vê hoje nos bares, restaurantes, hotéis, exato, legal. Que é uma delícia, né, então a gente consegue trazer essa coisa da historinha, né, de olha, demora a ser feito, uma pulseira passa na mão de 6 pessoas até ficar pronto, então tem essa questão do prazo, mas quando a gente vai para o Marketplace, a gente tem que ter esse envio mais rápido, então eu só entro com produtos lá dentro que eu já tenho meio que um estoque agilizado, ou que eu consigo finalizar esse produto com mais rapidez para enviar ele no dia seguinte, né? E sim, já teve lançamentos, né? Produtos que eu acreditei que daria super certo, que eu apostei a minha vida de que ia bombar e não bombou. Ai, e sabe, já conta uma. Sabe quais são esses produtos? Aqueles que eu inventei da minha cabeça, que eu não ouvi o meu cliente, que eu fui lá nos Estados Unidos e achei lindo, né? Aqueles produtos de cano, né? Porque lá é super legal, o industrial, super em alta. E eu falei, nossa, vai bombar no Brasil. Só eu e minha mãe comprou. Adoro! Assim, ninguém mais comprou. Então, assim, frustrados. A mãe sempre apoiando. A mãe sempre apoia. Maravilhosa. Muito bom. Ai, muito bom. Bom, quando o vendedor ele quer iniciar a venda conosco, a gente logo de cara já tem condições comerciais que vai ajudar ele a iniciar e ter uma potência maior ali para poder precificar e ter maior rentabilidade. Então, logo de cara, quer vender na Magalu?
pelos primeiros 3 meses, 90 dias, ou até atingir R$100 mil em venda, a gente dá uma comissão de R$ 9,90. Então, a comissão padrão hoje da plataforma é de 18%. Nesse modelo, nesse momento que a gente está querendo acelerar as vendas cada vez mais, a gente está oferecendo essa comissão de R$ 9,90. Então, aqui a gente já dá quase 10 pontos percentuais de diferença para o vendedor ter uma condição melhor para poder precificar, para ter uma melhor margem e também acelerar. E fazer com que ele, durante esses primeiros 3 meses, consiga atingir os primeiros pedidos dele, que é essencial. Então, a gente coloca frete grátis do nosso lado nos primeiros 10 pedidos, cupom nos primeiros 10 pedidos também, justamente para esse vendedor conseguir acelerar a venda logo no começo. A partir do momento que ele entrou, ele teve esse período de 3 meses, ele já está mais maduro, a gente também tem um programa que a gente olha para o vendedor para acelerar a venda dele, que é o programa de aceleração de sellers, que também está dentro da minha gestão. E nesse programa, a gente também dá uma condição comercial mais agressiva, mais estratégica ali para ele, justamente porque a gente quer ajudar ele a vender mais. Então, basicamente, a gente também vai para a questão de comissionamento, porque o comissionamento mais encaixado ali de 18 para 13, que é o que a gente oferece nesse programa, vai dar mais flexibilidade para o vendedor conseguir precificar melhor o seu produto e também trabalhar a rentabilidade. Além de ter mais uma gordurinha ali para investir em ads. Porque o ads, que é a parte de trabalhar a vitrine patrocinada, de ranquear o produto ali, deixar ele na cara do gol para o cliente que está buscando por um termo específico dentro da plataforma, ele colocando ads, a gente consegue acelerar a relevância daquele produto dentro da plataforma. Então, esse programa para sellers que já estão ativos e tanto sellers que acabaram de passar por esses 3 meses, esses 90 dias, é justamente para amadurecer ele dentro da plataforma, para que ele tenha mais condições para poder operar por até 6 meses com uma comissão melhor e também com investimento em ads do lado dele, como contrapartida, justamente para a gente ajudar ele a crescer e chegar ao faturamento desejado dele. Isso é uma condição comercial, Quando a gente fala de atendimento para poder acelerar, aí a gente também tem um programa para poder acelerar a venda desses sellers, que é o do gerente de contas, que é assessoria paga, assessoria direta, um gerente de contas ele é acompanhando. Então, a gente tem mecanismos para poder ajudar esse vendedor a acelerar a venda e construir a jornada dele dentro da plataforma. Então, basicamente, essa é a jornada do vendedor. Ele entrou, ele quer acelerar a venda, ele tem condições dentro da Magalu. O que ele precisa fazer para conseguir ter isso? Ele precisa acompanhar as comunicações, ele precisa entrar no portal, ver o que a gente está oferecendo e não perder a oportunidade, porque a gente tem muitas coisas, muitas propostas na mesa para o vendedor acelerar a venda dele e, basicamente, ele precisa pegar esses gatilhos, eles precisam aproveitar essas oportunidades. E muitas vezes, a plataforma está assim, eu quero que você venda, porque é uma relação de ganha-ganha o marketplace, Então, se o vendedor que está ali plugado com a gente, ele está tendo sucesso, ele está conseguindo vender, ele está conseguindo escalar a venda dele, para a plataforma da Magalu, é muito bom, é muito rico isso também, porque ela também está ganhando. O marketplace é uma relação de ganha-ganha entre o vendedor e a plataforma. Porque se o vendedor vende bem, ele está tendo sucesso, a Magalu também está acelerando. E um outro meio também que a gente influencia positivamente o vendedor a fazer é entrar na operação logística da Magalu. Então, a gente tem a questão do coletas, que a Magalu o cliente comprou o produto, a gente mandou a informação de faturamento para o vendedor faturou, a Magalu vai lá e coleta aquele produto e entrega para o consumidor final. Essa é uma operação de coleta, de entrega pela Magalu, que facilita o vendedor a escalar também a venda dele. Ele não precisa se preocupar com a operação logística. E também existe um modelo que é muito conhecido no marketplace, que é o fulfillment. O fulfillment é interessante porque o vendedor, ele entrega o produto para a Magalu. A Magalu, ela faz o processo de armazenamento, de separação e de envio pro cliente final. Então, o vendedor, ele está focado em vender, em estratégia de produto, de negociação com o fornecedor para levar o melhor produto, com a melhor condição ali de preço pro consumidor final. E a Magalu, ela se responsabiliza pelo armazenamento daquele estoque. A gente sabe que estoque o produto estocado, aquela área ocupada, ela também tem um custo, ela tem uma despesa ali que precisa ser calculada. Então, o vendedor, ele está terceirizando uma operação logística para a Magalu e também a responsabilidade, porque o pós-venda fica com a Magalu quando o produto está nessa operação de logística de fulfillment.
Então, essa operação de fulfillment, ela consegue escalar a venda, tem uma conversão, na média, assim, mais 4 vezes maior, e tem categorias específicas, com ticket médio ali até R$200, que tem uma escala de conversão até 10 vezes maior do que a média da plataforma. Então, estar no fulfillment é uma garantia de que o produto vai ter um prazo melhor, né, de entrega, ele vai ter um custo logístico melhor também, então o cliente ele tem ação de frete grátis, ele tem um valor de frete mais baixo, e o pós-venda para o vendedor fica nessa operação da Magalu. E uma coisa que eu falo bastante para os vendedores, porque eu já atendi muitos vendedores, né, durante a minha carreira dentro da Magalu, o que eu falo para os vendedores é que tem a tríplice coroa do marketplace, né, que a gente fala que ele precisa cuidar e tem que estar bem posicionado, que o primeiro é a precificação, ele precisa estar com preço encaixado, ele precisa estar competitivo, desde que ele esteja dentro daquele range, né, aquela variação de preço que é saudável para a operação dele. O segundo é a questão do prazo prometido, o quanto esse produto, quanto tempo demora para esse produto chegar para o consumidor. Então, nós estamos num cenário onde o consumidor ele é imediatista, ele quer o produto mais rápido, né? Então, é importante também que o vendedor acompanhe como que tá o prazo prometido desse produto. Eu sou essa pessoa, eu mal comprei, já tô lá. Chega em 1 hora. Exatamente, que é a ocasião de consumo. Dependendo do produto e a ocasião de consumo, você quer um produto que entregue rápido. Se não, tudo bem, eu aceito pagar eu quero um produto mais barato, que entregue rápido, eu tô disposta a pagar um pouquinho mais caro para chegar o produto mais rápido também, ou eu tô disposta a esperar um pouco mais e ter um preço ali mais encaixado. Então, assim, o valor do produto, o prazo prometido, o valor do frete desse produto é um tomador de decisão do consumidor. Se você tá comprando um produto lá de R$100 e o valor do frete dele é R$20, você já dá uma impactada. Você fala, nossa, mas é R$20 o frete num produto, né, de 100, ou um produto de R$1.000, eu tô pagando R$150 no frete. Então, a tríplice coroa é precificação bem encaixada, o prazo de entrega encaixado também, e o valor do frete prometido, né, o valor do frete que o cliente vai pagar também faz parte dessa tríplice coroa. Então, se o vendedor focar e trabalhar e acompanhar esses 3 indicadores, ele vai conseguir performar, vai conseguir aumentar a conversão deles. São os 3 indicadores que conseguem mexer o ponteiro da conversão no marketplace. Então, fiquem atentos, né, a esses 3 indicadores. Bom. Não, é bom que o episódio tá cheio de dica, né? Eu vou fazer já minha saideira, porque o papo tá tão bom que eu nem vi o tempo passar. Eu queria que vocês trouxessem aqui, se vocês têm dicas pro pessoal se preparar para as datas especiais. Então, por exemplo, uma Black Friday, quanto tempo antes tem que se organizar e como que se organiza, tanto em questão de preço, estoque, logística, tudo isso. Aí é o lado de cada uma. Legal. Eu, como uma boa empresária de e-commerce, a gente fala que datas importantes são todos os dias, porque o e-commerce ele acontece diariamente, então todos os dias eu tenho uma oportunidade de recuperar um dia fraco que aconteceu essa semana, ou uma semana que eu não bati a meta, que a gente faz esse acompanhamento meio que semanal. Então todas as semanas nós temos ações já pré-definidas do que a gente vai executar no e-commerce. Então, por exemplo, essa semana a gente está focado em Dia das Mães, na última semana do mês de maio a gente vai começar já a focar no Dia dos Namorados, que o e-commerce ele trabalha com antecipação para que o cliente consiga comprar e chegar a tempo de dar no presente, né? Às vezes acontece da pessoa, igual, por exemplo, o Dia da Mulher. Eu falo que é a data do arrependimento. Inclusive meu marido, gente, que ele não me deu um presente, não me deu uma bala no Dia da Mulher. E aí no dia eu falei, né, você não comprou nada pra mim, né? Aí que ele fez, abriu o site, foi lá e comprou alguma coisa pra mim. Então, o Dia da Mulher foi o dia que a gente mais vendeu no ano de 2026. Caramba. Porque foi a data do arrependimento, que os maridos não compraram. Então, as datas, né, Dia das Mães, Dia dos Namorados, são datas importantes pra gente trabalhar também. Então, a gente sempre planeja antes. E quando a gente vai fazer esse planejamento, acho que são 3 coisas que você tem que olhar. Primeiro, o produto que você vai usar nessa comunicação, porque são produtos específicos. Por exemplo, no Dia dos Namorados, eu gosto de trabalhar com fundi, que é uma coisa ali pro jantar romântico e tudo. Então, olhar essa especificidade dos produtos. Segundo, é a condição comercial. Então, eu vou dar um frete grátis, eu vou dar um desconto, eu vou fazer um cupom de primeira compra. Então, trabalhar essa condição. E o terceiro é ter uma comunicação diferenciada. Então, fazer vídeos,
vídeos, fazer fotos, fazer uma comunicação ali nos grupos, né? No contato que você tem com o cliente, dá uma diferenciada do que você já faz no dia a dia para essas datas. Isso sempre é bem eficiente, traz bastante resultado e são datas que geralmente a gente tem picos de vendas com relação às datas tradicionais, né? Muito bom. Realmente, é muito importante que haja planejamento, né? Então, quando você vai se preparar, principalmente para um período de Black Friday, e você já tem os seus produtos ali campeões, né? Os seus cavalos de guerra, é importante que você entenda um pouco como é a base histórica de precificação desses produtos, para que você consiga negociar bem esses produtos com esse fornecedor. Então, durante o período de Black Friday, qual que é a variação de preço que ele costuma ter? Né? Nas datas sazonais, quanto que ele varia de preço? E a partir disso, você conseguir fazer uma boa negociação. Porque a Black Friday, todo mundo, o consumidor adora. Para o consumidor é maravilhoso, porque ele consegue produtos com preços, né, agressivos, com preços diferenciados, e é isso que o mercado quer. Para o vendedor, se ele não estiver bem posicionado, bem planejado, ele pode perder a rentabilidade do ano dele num período de sazonalidade como esse, se ele não souber planejar a compra dele. Então é muito importante que ele saiba quais são os cavalos de guerra dele que ele vai para a batalha, ele veja a variação de preço, faça pesquisa de variações e aí vai para a negociação com esses fornecedores para ter o melhor custo possível. Então é muito importante que tenha essa questão de custo. Na sequência, ele precisa entender como que ele vai se posicionar. Né? Como que ele vai levar esse produto para o consumidor? Ele vai tanto em questão de preço, quanto em questão de logística. Ele vai operar sozinho? Ele vai precisar da plataforma? A gente sugere que ele coloque o produto dele na plataforma para ele terceirizar esse risco de não conseguir entregar para o cliente final, né, esse produto. Então, ele estando bem precificado, com a margem encaixadinha ali, e ele levando o produto para a operação da Magalu, a gente vai conseguir acelerar a venda do nosso lado como plataforma, e ele vai conseguir vender esse estoque, e ele vai ter uma boa rentabilidade. Então, assim, existe uma jornada durante esse período que ele precisa construir, e não pode ser uma semana antes, não pode ser um mês antes, né? Então, a nossa sugestão é ali que em setembro, o planejamento do período dele ali de novembro, dezembro, já esteja estruturado. Legal. Setembro já tem que estar estruturado. Então, ele precisa estar com a negociação bem feita, né? As pesquisas bem feitas, a compra dele já engatilhada ali com o fornecedor e já organizando o abastecimento dele. E quanto antes ele abastecer, melhor. Porque hoje a Black Friday, né? Especificamente essas grandes sazonalidades, ela não acontece só mais naquele período, naquela semana. O consumidor está esperando o mês todo, né, de Black Friday. É o Black November, que todo mundo fala, que todas as plataformas têm buscado. Então, é importante que ele esteja bem planejado e essa jornada de uma forma estruturada. Legal. Perfeito. Obrigada por hoje. Queria que vocês deixassem as redes sociais, por favor. Ah, sim. A minha é Geisa Alves AC e quem quiser conhecer a marca também é Artesanato em Cobre. Muito bom. Bom, no LinkedIn eu estou como Camila Perosso e também no Instagram também, @perosso.camila. Obrigada. Obrigada. Pegaram todas as colinhas aí, né, galera? E vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar o episódio pra todo mundo. Até o próximo. Até Beijo. breve.